um ano, eu comecei a trabalhar com tipografia apenas. E, basicamente, eu venho mostrar toda a minha produção e contar um pouquinho de como é que foi esse ano trabalhando apenas com tipografia. Então, a pergunta, mais ou menos, é o que a gente, nos últimos 10 anos, vem se perguntando nos eventos, se dá para trabalhar só com isso. Por enquanto, está dando. Então, essa é a resposta. Então, eu sou de Curitiba. Eu já posso dizer que eu sou type designer período integral. No último ano, eu engordei 3 quilos, então não estou passando fome. Tá bom, tá ok. Basicamente, o que desde quando eu comecei a me interessar com tipografia, que foi em 2001, no mesmo período que eu estava entrando na faculdade de design gráfico, eu tinha com amigos um blog de design, música e coisas assim, então a gente gostava muito de desenvolver letterings, então desenvolvia lá 5 letras, 4 letras, 8 letras, e eu comecei a pesquisar como é que eu podia fazer para virar um alfabeto inteiro, como eu conseguiria produzir isso. Aí foi pesquisando Fontographer, FontLab, comecei a ver os primeiros livros, poucos livros ainda no Brasil, mas alguns já tinham uma introdução sobre tipografia, a topografia. No período da faculdade, eu tive 6 meses apenas de tipografia, onde tinha 60 alunos e só eu gostava de tipografia. Então, tinha uma barreira ainda, mas eu gostava muito daquilo, então eu gostava de pesquisar bastante. Fiz o curso do Henrique quando ele foi para Curitiba, então sempre fui pesquisando muito. Tirando o curso do Henrique, acho que fiz um ou outro curso. Eu sempre fui pesquisando muito quando eu estava com vontade de aprender e o que eu queria aprender. E, por gostar de tipografia, me levou a trabalhar em Curitiba, no escritório do Erickson Straub, que edita a revista ABC Design. E nesse período que eu estava lá trabalhando, eu pude participar do projeto do jornal O Estado do Paraná, que no projeto também teve, depois de uma etapa de implantação do jornal, a gente teve que desenvolver a fonte de títulos do jornal. Então, no período de faculdade, eu desenvolvi muitas fontes, mas nenhuma eu lancei, nenhuma eu cheguei a produzir até o final. Eu gostava muito de desenhar de A a Z, olhava e, beleza, ok, essa deu, não gostei mais do desenho, está um pouco torto, deixa de lado. E, em 2005, realmente, eu tive que produzir uma fonte e ela teve que sair no mercado e funcionar. Então, foi realmente... o mês de junho, julho, foi um mês, 40 dias mais ou menos, que eu tive que fazer 2 projetos. Um dos projetos foi do Estado do Paraná e o outro era meu projeto de conclusão de curso na faculdade. E os 2 foram no mesmo mês. Eu trabalhava 8 horas por dia trabalhando numa fonte, ia para a faculdade, ia para casa e fazia mais fonte. Então, foi um projeto bem... Acho que eu enjoei um pouco naquele tempo, então eu passei... Acho que eu fiz 2 projetos muito, muito rápido. Eles funcionaram, cumpriram o seu papel. Na edição, na ABC Design, a fonte ficou por 10 edições. No jornal, acho que ficou uns 3, 4 anos. Agora o jornal nem existe mais impresso. E daí eu passei alguns anos pesquisando mais sobre o desenho tipográfico em si, assim, como refinar a curva, como desenhar a fonte em si. E em 2 anos, de 2006 a 2008, eu passei fazendo a Ninfa, que foi minha primeira criação. Nela aprendi bastante, comecei a entender como é que funcionava o mercado de vender fontes, mas nunca pensei, pelo menos não tão logo, trabalhar apenas com tipografia. Era um hobby, ele estava paralelo ao design. Eu gostava muito de fazer, mas tudo que a gente discutia em eventos era muito difícil você viver fazendo apenas fonte no Brasil. Então, eu fui nessa ideia que, em 2009, eu abri um escritório com um sócio de design gráfico, trabalhava atendendo agências de propaganda em Curitiba, alguns clientes pessoais, e a minha ideia era trabalhar com design gráfico e tipografia. Obviamente, não deu certo, porque desenvolver tipografias demora muito tempo, e o design acabava tomando clientes, e design gráfico em geral toma muito tempo também, então você nunca conseguia colocar os 2 na mesma rotina diária, assim, nunca sobrava tempo para tipografia. Então, em 2 anos que eu estava pensando em desenvolver várias fontes, eu consegui lançar um peso de uma fonte só que foi encorpada, que eu desenvolvi em 2011.
Aí, em 2011, em outubro, acho que em outubro eu lancei a Encorpada, e no final do ano eu já comecei a pensar bem em trabalhar apenas com tipografia. Que foi que em dezembro eu saí do escritório e resolvi focar apenas na DoType. Então eu comecei a trabalhar com tipografia o ano passado, tendo 2 fontes publicadas, a Ninfa e a Encorpada. Algumas imagens da Ninfa. Então, basicamente, o que eu fazia, eu desenho muito mal à mão, mas eu consigo desenhar realmente o que eu quero, algum detalhe que eu quero. Então, aqui tem um pouco de uma incisão, um pouco do ritmo que eu queria, e nisso, depois, no computador, eu comecei a moldar em cada letra. Realmente, a Ninfa demorou muito assim, para sair, porque ela é uma fonte bem difícil para se chegar numa forma final legal. A Encorpada, na verdade, eu gosto muito de pegar um estilo até que já exista e colocar uma característica minha. E eu adoro muito Inktraps, então muitas das minhas fontes têm essa incisão para tornar a fonte mais visual, mais bonita no uso do dia a dia. Assim. E quando eu comecei realmente a trabalhar em 2012, eu já tinha 2 projetos que estavam em andamento. Um deles era a Ninfa Serif, que é a versão da Ninfa otimizada para o uso em texto, livro e revista, e a Treshik, que é uma parceria com um escritório de design de Jaraguá do Sul, o Firmorama. Então, eram amigos, eles tinham desenvolvido algumas letras, o alfabeto de A a Z, para uma campanha de moda. A fonte estava lá, então eles me passaram mais ou menos 50 letras desenhadas, e eu produzi a fonte aumentando, expandindo para todos e desenhando os caracteres que necessitavam. Então, de 50 caracteres, a fonte terminou contando ligaturas e tudo, com mais de 900. Aqui eu mostro algumas imagens da Ninfa Serif. A Ninfa Serif, diferente da Ninfa, já tem a versão itálica da fonte. Aqui um pouco de como ela funcionaria em um texto. Então, tem small caps, tem várias ligaturas, vários desenhos característicos e funções OpenType características para uso em texto. Essa é muito mais display, uma fonte que funciona toda programada. Se você quer colocar o preenchimento, é uma função. Se você quer usar essa prolongação da letra, são várias ligaturas possíveis. Então, ela funciona bem interessante também, mas mais para materiais displays maiores. E na Encorpada Pro foi quando eu resolvi colocar em prática um pouco mais de uma família um pouco maior. Então, eu só tinha o desenho da Encorpada, que era um peso único, e resolvi realmente criar uma família extensa, contendo muita coisa. Eu digo que eu comecei a desenhar, planejando desenhar ela em 2 meses, só que eu não tinha exatamente o que planejar nela. Então, eu acordava de manhã, hoje eu vou fazer numeral. Fazia numeral, desenhava o dia inteiro, alguns números, e eu acabei sentindo um pouco nela, foi a hora que bateu. Assim, quando eu lancei a Ninfa e a Treshik, eu consegui sentir como é que vendia isso no mercado, mais ou menos qual era o ritmo de lançamento que eu ia ter que desenvolver. E nela eu calculei mais ou menos uns 2 meses de trabalho, só que eu esqueci de planejar um pouco mais. Assim. Então, eu esqueci de desenvolver até onde eu ia com a fonte. Então, qual que vai ser realmente meu set de caractere? Vai conter quantos caracteres? Então, eu acordava e achava uma função OpenType legal, que eu vi em alguma outra fonte. Quero que a minha fonte tenha isso também. E nisso que eu meio que me perdi um pouco no projeto e demorei muito para lançar. Aqui eu mostro basicamente, o set completo dela tem 4 ou 5 telas dessa, de caracteres. Tem mais de 1000 caracteres na versão itálica. Por ter pouca experiência na questão da parte caligráfica, eu queria fazer... Eu queria fazer a itálica
da Encorpada Pro, mas eu queria uma caixa alta na frente que fosse cursiva também. Então, para testar um pouco isso e para chegar num resultado que eu queria, na verdade, porque era muito difícil desenhar a fonte em si. Ela tinha muito detalhe, mas ela era muito pesada, então era difícil fazer a curva realmente que ficasse bonita em determinados caracteres. Então, eu resolvi trabalhar em uma outra fonte, que era uma fonte caligráfica, que basicamente eu montei trabalhando com um iPad, no iDraw. Então, basicamente, ela é Encorpada Pro, que eu joguei com uma imagem de fundo, fiz uma estrutura, então aqui eu mostro um exemplo, fiz uma estrutura, só um stroke, aí eu, do Illustrator, ia para o Glyphs, e nisso eu conseguia arrumar a qualidade de curva e colocar onde eu achava interessante a questão do contraste. Então, essa fonte me deu muita base, então tem alguns RAPs manuais também, mas a maioria das estruturas eu desenvolvi no iPad. Então, ela funcionou, foi até uma fonte que eu desenvolvi muito mais para título, mas ela funciona até interessante em um texto pequeno. E eu voltei para desenvolver a Encorpada Pro, com um pouco mais de conhecimento na questão de forma. Então, eu simplifiquei muita coisa, eu queria um swatch muito grande, eu queria muitas curvas, então eu acabei simplificando a forma. Comecei a montar um cronograma realmente do que eu tenho que desenhar para conseguir entender melhor. Então, tem desenho, tem metrics, tem kerning. Isso aqui eu nunca consegui fazer, na verdade, que era a quantidade de horas que eu trabalho por dia, eu nunca consegui me controlar nisso, ainda não consigo. Mas é interessante tentar ver quanto tempo você trabalhou num projeto para saber quanto cobrar depois. Minha tabela está um pouco mais extensa, já hoje em dia tem mais etapas de processo, que eu separei mais. Mas, basicamente, assim, eu comecei a realmente entender a importância de ter um planejamento para trabalhar unicamente com tipografia. Primeiro eu me joguei, porque eu não queria mais trabalhar no escritório de design, então eu me joguei para trabalhar com tipografia, e depois eu vi que eu precisava ganhar dinheiro também, então eu comecei a ter um planejamento que, se eu não lançasse fonte em determinado período, o aluguel ia acabar vencendo e não ia ser uma experiência muito boa. Então, basicamente, eu consegui desenvolver. A Encorpada Pro foi uma fonte que eu achei que eu ia vender bastante, mas não vendeu tanto no começo. Então, ela funciona muito bem, ela tem muita opção de numeração, de swatch no final, de troca de letra na versão itálica, tem essa função que joga as letras dentro de círculos, então tem ligaturas que eu acho interessante, então como funciona a troca, então via OpenType você consegue fazer deixar ela bem dinâmica. E aí eu comecei a pensar em projetos, eu comecei a montar um cronograma que eu tinha que lançar alguns projetos mais rápidos e outros mais complexos. Então, eu prefiro até trabalhar mais em família tipográfica, não tanto em projetos soltos. Mas, por questão de primeiro ano, de desenvolver o primeiro ano trabalhando com isso, e até para não pesar tanto, assim, quando você desenvolve, eu fiquei mais de 4 meses trabalhando quase manhã, tarde e noite para desenvolver a Encorpada. Então, realmente é um trabalho muito intenso. Aí eu resolvi trabalhar um pouco mais. Como eu desenvolvi a Encorpada e tinha muitas funções, muitos detalhes caligráficos, eu resolvi trabalhar um pouco e pesquisar sobre caligrafia, trabalhar mais caligrafia, treinar mais. E eu realmente sou muito ruim nisso. E eu aguentei mais ou menos 40 minutos relaxando, tentando fazer alguma coisa com caligrafia. Até eu não achei realmente a imagem que era, mas eu estava treinando com ponta fina. E eu desenhava no papel, achava que quase ficava bonita, mas eu não conseguia gostar ainda da forma. Então, eu larguei o papel, fui no computador, e em uma noite eu desenhei a caixa baixa inteira da Maestra. Assim. Então, sentei e desenhei, fui desenhando, misturando as formas, e apesar dela ser um estilo muito conhecido e até tem muitas fontes desse estilo, o que eu procurei fazer era a junção das letras ficarem muito suaves, assim. Então, até tem algumas fontes que são muito bonitas, mas a junção fica meio quebrada. Então, esse era o principal objetivo da fonte, assim, era entender como funcionava uma fonte caligráfica
e fazer com que essa junção ficasse muito boa, sem utilizar nenhum recurso OpenType. Então, as junções da letra, e ela funciona muito bem em textos, em convites de casamento, né? Beleza. Depois que eu lancei até a Maestra, é interessante você começar a analisar, você começa a aprender com o mercado, daí você começa a saber realmente, começa a ver realmente quem está comprando essas fontes. Isso é interessante de você analisar depois. Então, tem uma Encorpada Pro, que ela vende muito para escritório de design, agência de publicidade, editora. A Maestra, todas as minhas fontes caligráficas, ela vende muito para pessoa física normal, você não sabe o que realmente ela faz, mas é muito convite, empresas que fazem convite. Então, você realmente tem, no mercado de tipografia, você não desenvolve apenas tipografia, você tem, até no mercado de varejo, você tem vários públicos, e você tem que pensar nisso quando você vai lançar uma nova fonte. Aqui, a Nix, o ano passado, quando eu desenvolvi a marca do curso Typeflow, eu demorei para entregar para o Henrique o arquivo, e eu estava lançando a Maestra. Aí eu falei, desculpa, demora, eu estava lançando a Maestra, nem sei se ele sabe disso. Estava lançando uma fonte, numa iFonts nova, mas está aqui a marca, nova marca e tal. Aí ele, respondeu o e-mail e me falou, imagina que essa aí é a nova fonte que você está lançando. E não era, né? Era a Maestra. Eu falei, por que não, né? Está ali algumas letras, então por que não? Não tem uma fonte sem serifa, vamos fazer ela, vamos ver como é que fica. E basicamente ela é uma fonte muito mais funcional do que bonita, assim. Então ela realmente funciona melhor em apresentação, e como eu não tinha nenhuma fonte dessa na coleção, eu resolvi tocar o projeto adiante. Então ela foi uma fonte muito rápida de fazer, algumas funções OpenTypes para agregar um pouco mais na fonte. Então ela troca alguns caracteres, tem caracteres duplos, tem como alterar isso utilizando OpenType, mas ela é uma fonte muito mais para o dia a dia, assim. Então eu consegui depois usar ela em apresentações, no meu material, no meu portfólio impresso. Então eu consigo, ela funciona muito bem para isso. Como eu não tinha uma fonte, eu toquei esse projeto adiante. E com mancha de texto, ela é muito mais tranquila de trabalhar. Basicamente, essa trabalha muito mais na questão de função, né? Ela funciona muito bem, mas ela não é tão bonita. Por fim, eu cheguei na questão da Delicata, que foi a última. Eu tinha, acho que uns 40 dias, eu ia fazer uma viagem de férias em outubro, e eu tinha 40 dias para viajar. E eu queria deixar mais uma fonte lançada. Então, resolvi trabalhar em uma fonte mais rápida. Então, eu desenvolvi a Delicata. Novamente, eu volto na questão que eu gosto muito de ink traps, só que daí eu joguei isso para caligrafia. Então, eu começo a juntar funções quase que não combinariam, mas e fazendo isso derivar numa forma interessante e bonita. Então, eu acabo trabalhando muito nessa questão de... como eu fico olhando muito para o computador e isso cansa muito, eu sempre trabalho na frente do computador com uma folha, assim, um papel, lápis, e eu fico rabiscando coisas bem aleatórias, assim, muitas vezes muito feio, mas muitas vezes parece uma ideia bem interessante. E isso eu sempre salvo para valer de referência para futuras fontes. Então, eu tenho mais de 20 fontes que eu tenho que fazer ainda, porque está lá guardado na referência. Então, a Delicata foi uma dessas. Eu busquei uma referência que eu tinha e desenvolvi todo o alfabeto em cima disso. Essa já recebe uma questão mais de OpenType, então a fonte caligráfica, basicamente, ela tem tipo um eixo central que conecta todas as letras. Só que alguns pares de conexões ficam muito estranhos se conectados no meio. Então, basicamente, eu desenvolvi várias outras funções que isso em OpenType você consegue habilitar. Aqui eu até testei uma vez de fazer uma ligatura para cada letra. Eu testei uma feature diferente que eu desenhava vários caracteres, acho que tem 4 ou 5 caracteres, e eles combinavam de uma maneira específica. Quando fosse a junção em cima, habilitava aquilo. Quando fosse a junção no meio, era outro. Então, basicamente, tinha várias funções.
Estou falando muito rápido. Está acabando. Vou voltar daí. Aqui é um exemplo de como funciona a fonte em uma mancha de texto. Ela é um pouco mais elegante do que a maestra. E esse aqui basicamente é o meu processo de criação. Então, são desenhos bastante aleatórios, mas aqui, por exemplo, eu já gostei desse H, tem uma entrada aqui embaixo também que eu vou utilizar mais para frente. Então, são projetos que eu ainda vou criar, mas basicamente esse é o processo do dia a dia. Assim. Em novembro, eu fui convidado para a entrevista do MyFonts. Isso me rendeu uma tranquilidade financeira para conseguir trabalhar nos outros meses. Então, me rendeu quase como um novo lançamento de fonte. E me permitiu trabalhar um pouco mais na questão de divulgação da Foundry. Então, eu consegui ficar alguns meses desenvolvendo um novo site, eu mudei toda a comunicação dos banners do MyFonts, já otimizado para iPad, coisas assim, Behance, desenvolvi o portfólio impresso, que todo mundo recebeu hoje na sacolinha. Esse é o meu novo lançamento, então ele deve sair no próximo mês. Então, basicamente, eu estou trabalhando em uma nova Sans, com algumas curvaturas. Eu tive alguns problemas que eu resolvi colocar curva demais e não funcionou muito bem. Então, eu tive que refazer alguma coisa. Então, basicamente, eu coloquei aqui no final da apresentação os pontos que você tem que, quando você vai pensar em um ano, depois de passar de um ano trabalhando apenas com tipografia, o que você tem que fazer realmente. Então, você tem que, além de criar, você tem que produzir a fonte, então, criar o conceito da fonte, produzir a fonte, você tem que publicar, então você tem que ver em qual que é o melhor revendedor para você publicar a tua fonte, será que é um MyFont, será que não é? Vale a pena entrar em contato com outros, não vale? Você tem que divulgar a fonte também, então, eu sou muito melhor nos 2 primeiros do que nos 2 últimos, então eu tenho que melhorar muito ainda. Então, você vai vendo o que você... Então, às vezes, vale mais a pena do que... ano passado, eu lancei 7 fontes. Às vezes, se eu divulgasse um pouco melhor no meu trabalho, eu poderia lançar 5, 4. Então, isso é mais ou menos o que você tem que pesar como trabalhar. Uma questão também que muitas pessoas não gostam, eu gosto, então, você vai trabalhar sozinho. Então, para criar essa rotina de trabalhar sozinho é um pouco difícil, você vai acordar que hora, eu gosto muito de trabalhar no período da noite, só que as pessoas não trabalham no período da noite, elas te chamam para sair, então, algumas semanas eu não trabalhava muito, então como é que você vai criar essa rotina? Em vantagem, eu trabalho em casa, então, eu levo 1 minuto para chegar no meu escritório, então não tem trânsito algum, você não perde tempo com isso. Então, tem vantagens e desvantagens. Basicamente, a experiência trabalhando... acho que era isso. Basicamente, a experiência de trabalhar com tipografia foi isso. Foi um ano de muito trabalho, mas já posso dizer que dá para trabalhar apenas com tipografia no Brasil. Assim. Acho que é isso. Eu queria saber se alguém tem perguntas para o Edwilson. Olha, já... eu tenho. Ferrou. Primeiro, eu queria parabenizar o Edwilson. Eu acompanho o trabalho dele do... Aqui? Cadê? Tô vendo ninguém, mesmo assim não vejo ninguém. Tô falando sozinho aqui, não tem problema nenhum, pode falar. Pode perguntar. Queria parabenizar você e o Henrique, que eu acompanho vocês desde 2011, quando eu fiz o curso com vocês lá no SENAC. E vendo essa experiência que você passou, que foi criar a Foundry, eu acho interessante porque é uma coisa que eu me interesso. Eu, particularmente, sou metódico e gosto de ver essa parte do processo que você se aventurando, conhecendo. Você teve dificuldade de encontrar referências? Estou vendo. Encontrar referências assim para se aventurar
porque talvez exista, eu ainda não consegui encontrar, tipo, uma metodologia nesse processo de você criar a front, divulgar, tudo mais. Eu sinto falta dessas referências também. Você teve essa dificuldade para encontrar? Não, é bem... Na verdade, até hoje eu tenho. Porque você não... cada fonte... É interessante isso, porque na terceira e na quarta fonte você acha que você descobriu o melhor jeito de lançar a fonte, quanto cobrar, como divulgar. Aí você lança a fonte e ela não vende. Aí você fala que você não sai nada de volta. Você volta a pensar em outro modo de divulgar. Então, assim, muito você tem que ir no embalo do mercado. Então, tipo, agora no MyFonts é 80% de desconto. Se é 80%, é 80%. Vamos aí, tipo, por que não? Sabe? É a melhor maneira? Não sei. Eu tenho fontes que eu quero criar, por exemplo, a Encorpada Pro é uma fonte que eu não quero nunca vender barato, porque eu quero limitar o público que vai comprar ela para o padrão da fonte. Mas alguma outra fonte, essa próxima fonte, por exemplo, que eu vou fazer, se eu vou ganhar a mesma coisa vendendo para 20 pessoas ou vender para 100 pessoas, por que não vender para 100 pessoas, sabe? Tipo, ela não vai chegar a vender tanto a ponto de ficar muito distribuída, tipo um museu da vida. Então, tipo, é só pensar numa estratégia melhor de venda, assim. Então, e assim, a gente está falando muito também, eu bato muito porque eu estou num ano de experiência com o MyFonts, que é um revendedor. Então, agora é outro projeto que eu tenho. Então, eu quero revisar muito as minhas fontes, eu quero buscar outros revendedores. Então, eu tenho que ter um produto, eu posso melhorar ele, eu posso buscar um outro público. Então, você tem muitos degraus ainda que você pode andar ainda até você chegar num ideal, num modelo ideal de agora eu estou estável, tenho que fazer isso aqui para lançar uma fonte. Então, basicamente é isso. Tem mais uma pergunta aqui? Olá, Edilson. Qual que é o mercado teu hoje? Só aqui no Brasil? Ou não? Você vende mais lá fora, vende mais aqui? E a outra pergunta que eu queria fazer da tua primeira fonte que você criou, você falou aí 40 dias, mais ou menos, se não me engano. Hoje... Calma. 40 dias? Não, você falou que a primeira fonte tua foi um tempo mais longo de criar, foi né? uns 2 anos. 2 anos atrás, a primeira fonte. Hoje, quanto tempo você demora mais ou menos para criar uma fonte? Tá. O público, basicamente, acho que Estados Unidos e Europa, que compram realmente licença da fonte. E amigos brasileiros tem bastante também. Sou amigo de todo mundo, gente. Compre fonte, legal. Mas, assim, basicamente o público assim, uma coisa legal de você saber, tipo, que nem a Ninfa é uma fonte que eu desenvolvi com 7 de caractere menor, questão de acentuação e coisa assim. Só vende para os Estados Unidos porque falta caractere europeu. Então, é legal tipo, ter essa atenção na hora de você lançar uma fonte. Já fazer pelo menos um set um pouco mais estendido para você conseguir, pelo menos uma faixa de público você conseguir atender. E a outra, dá tempo de fazer a fonte. Depende muito do projeto. Assim, tem a Delicata, que é uma fonte cursiva, eu consigo fazer ela em um mês. A Nix foi 3 semanas. Mas é muito assim, a Encorpada Pro já demorou 4 meses. Então, tipo, eu acho, basicamente, assim, uma família trabalhando mesmo, acho que um mês e meio, eu consigo fazer uma família. Uns 2 meses é bom para uma família. Esse novo projeto, mais ou menos, vai demorar uns 2 meses de trabalho realmente. Então, basicamente isso. A gente tem tempo para mais perguntas ali atrás. Tem uma aqui e outra ali. Esse lugar é maior, né? Oi. Eu vi que você mostrou uma tabela com a sua tabela de organização do seu tempo de trabalho, né? Do seu, enfim, de como você trabalhava. Eu queria saber um pouquinho mais, se fosse possível, sobre isso. Sei lá, se você pegou como uma referência de algum outro campo do design, de algum outro lugar, ou então alguma referência de, que nem o outro amigo perguntou ali, sobre método, né? Ou então se você fez mesmo, se você foi testando e fazendo você mesmo aos poucos aquela tabela, eu achei interessante. Muito daquela tabela, eu comecei a usar o Glyphs, e muito daquela tabela é o jeito que o Glyphs desenvolve, divide a criação dos caracteres. Então, eu parti um pouco do fluxo dele para criar o meu. Agora, eu separei um pouco mais. Então, eu separei, além de criar, ali eu tenho uma categoria que eu vou criar a caixa baixa. Agora, eu separei mais. Então, eu tenho, tipo, às vezes, num dia, eu quero, num dia, criar todas as letras redondas.
Depois as letras que tenham N mais quadradas, N, M. Então, assim, eu tenho essa metodologia, mas tudo eu fui criando, assim. E é mais ou menos do dia a dia, assim, quando você começa a trabalhar, você começa a ver o que dá errado, daí você começa a melhorar isso. Para ajudar o cara da câmera, o Fábio Lopes. Edwilson, eu, aqui. Fale. Você mostrou projetos e falou sobre o desenvolvimento, sobretudo voltado para varejo. Você vê como teu futuro profissional sendo em cima do varejo, você pretende posteriormente se apresentar como profissional também para custom e outro tipo de serviços mais específicos? Eu trabalhei em 2 projetos, ajudando 2 escritórios a montar uma fonte para custom, assim, tipo, mas eu não desenvolvi ainda nenhum projeto, tirando o projeto de jornal, que eu também trabalhava dentro do escritório. Eu não desenvolvi ainda nenhum projeto específico nisso. Apenas 2 fontes que eram meio simulando aquela simulação de troca de letras. Assim. Então, eram 2 projetos meio parecidos, que foi para um escritório aqui de São Paulo e outro escritório de Curitiba. Eu quero um dia entrar nesse mercado, mas eu quero, acho que uma estabilidade melhor na questão de varejo. Assim. Eu não quero depender do mercado de tipografia customizada, porque eu não gosto de ter cliente, na verdade. Essa é a verdade. Eu não gosto de acordar cedo, eu acordo tarde, eles me ligam de manhã, então realmente não gosto. Então, realmente, assim, eu vejo o mercado de varejo como uma saída muito clara, assim, até para você ver até o teu projeto, até onde o teu projeto pode ir. Assim. Acho que quando você tem um grande cliente, ok, você vai ver isso bem aplicado, mas você fica dependendo só daquele uso. Então, eu até acho legal você, uma fonte de varejo, você sabe que o cara usou às vezes para uma revista a tua fonte, e o outro fez um cartão, e os usos são completamente diferentes e são interessantes os 2. Então, é esse que eu gosto de ver. Assim. Não gosto de ficar muito dependente do custo, mas eu planejo mais ou menos 1 ou 2 anos para daí me fixar realmente no mercado, para conseguir daí realmente começar a prospectar nessa área de custom. Assim. A gente tem tempo para mais 2 perguntas, uma do Silvio Gabriel e da Mariana Ox, e uma recomendação que me deram aqui para quem for fazer a pergunta ficar de pé. Ok? Boa. Que loucura. Então, Deus, na verdade eu vou aproveitar e fazer 2. Tá bom, vai. Mas são curtinhas. Primeiro, a questão mais prática. Tu disse que gosta até mais de trabalhar com famílias, então várias variações de peso, né? E queria saber mais ou menos como é que tu trabalha com isso. Se já conseguiu desenvolver uma metodologia assim, começo com essa e vou para essa, ou se isso tu vai desenvolvendo mais ou menos de acordo com a família, tu pode variar num caso e de outro. E também tu disse que tem vários projetos já guardados para o futuro. Mais ou menos como é que tu faz para escolher o que tu vai pegar na sequência? Isso é uma questão já meio dessa percepção do mercado que tu está desenvolvendo, ou é uma coisa de, gostei, quero fazer essa? É isso aí. Respondendo a segunda, então, basicamente, quando eu termino um projeto, eu vejo que eu já tenho começado e começo a dar andamento no projeto. Se eu me empolgo, realmente toco aquele, senão eu procuro outro. Às vezes eu tento muito, agora estou tentando fazer muito, lanço uma família, depois eu trabalho num outro projeto um pouco menor, para não ter essa... É muito cansativo, às vezes, trabalhar 2, 3 meses no mesmo projeto. Então, eu tento fazer isso. E na criação de uma família inteira, geralmente eu começo por alguns caracteres, lá, N, O, A, G, mas definido alguns detalhes na versão light, na versão black, eu já começo a desenhar, eu vou desenhando geralmente as 2 letras juntas, assim. Então, se eu estou desenhando um B, eu desenho light, depois eu já jogo o mesmo desenho e faço o bold, o black. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Desculpa. O pessoal aqui é severo. Edwilson, primeiro eu queria te dar os seus parabéns, porque eu acho produzir 7 famílias de fontes em um ano uma coisa extraordinária. Acho um absurdo isso. Sou uma cliente satisfeita. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte.
Se você, em algum momento, trabalha com uma lógica um pouco reversa, se você olha para o mercado, é interessante essa sua estratégia de fazer famílias de fontes maiores e mais complexas para o mercado pro e alternar com famílias mais simples, mais para uso, digamos, doméstico, né? Digamos assim, do dia a dia. E se em algum momento você faz uma pesquisa reversa, olhar o que está sendo utilizado, o que tem em publicações, revistas e livros, e ver se você sente falta de alguma coisa, necessidade de alguma coisa, você se inspira para fazer alguma coisa no mercado de usuários. Sim. Basicamente, eu acompanho os lançamentos MyFonts e de outros sites sempre. Eu nunca cheguei a projetar uma fonte, porque eu não chego... Quando eu vou começar uma nova fonte, eu não sento e começo o projeto do zero. Então, é muito difícil. Assim, às vezes, eu não começo... eu pesquisei isso e eu vou fazer isso. Eu começo todos os projetos emendando um trabalho que eu já tenho, um rabisco que eu já tenho. Então, depois, o que eu faço? Eu fiz o rabisco, então eu tenho uma ideia ali, aí eu vou ver para que eu vou desenvolver aquilo. Aquela vai ser uma fonte para título, vai ser para texto. Então, tem que ter essas características, tem que funcionar assim. Eu acompanho o mercado, acho que tem muitas fontes até que eu quero um dia desenvolver para ter na biblioteca do Type. Então, são fontes até mais, digamos, simples ou mais comuns, uma humanista mais comum até do que eu faço, porque eu vejo assim, às vezes eu faço muitas fontes muito gestuais e muito... Só que vai tentar usar ela. Tipo, é muito difícil. Eu consegui usar a ninfa uma vez. Então, porque você não tem, às vezes, ela é muito bonita, mas você não sabe usar. Aí você lança uma Nix, que é uma fonte muito comum. Você, não, é muito comum o projeto. Só que ela vende bem, porque em qualquer lugar você consegue encaixar ela. Precisa escrever uma informação. Então, mais ou menos, essa troca eu consigo ver no mercado. Então, esse tipo de fonte eu sei o que vende bem. Eu procuro não entrar muito para não cair na mesma também. Prefiro ter essa identidade, na real, de projetos um pouco mais pessoais. Mas nada impede que no futuro eu entre nessa. Apenas para ter na cartela de fontes do Type também essa opção, se um cliente quer combinar, às vezes, duas fontes da mesma foundry. Ok, Edilson, muito obrigado. É isso. Valeu. Oi, Edilson, tem mais uma pergunta para você. Você poderia, por favor? É a última. Eu volto falando já, vai. Volta para um chorinho. Edilson, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta assim, sobre mapa de caracteres. Eu estou tentando desenvolver uma fonte mais extensa há uns 3 anos, né? E qual é a tua estratégia, assim, de como é que tu avalia, né? Quais são os conjuntos linguísticos que tu vai atender e falar um pouco assim desse aspecto bem técnico, né? E se tu parte de um mapa pronto, tu vai construindo o teu mapa. Como é que funciona isso? Quando eu comecei a pensar qual seria esse mapa de caracteres, eu criei um mapa básico para usar em todas as fontes do Type, aquele mapa. Basicamente, eu utilizei o programa, o Glyphs, ele tem uma seleção do lado, que seria o básico, o latim básico, e depois os estendidos para a Europa Central, Europa Norte Europeu, todas as questões assim. Então, basicamente, assim, o suporte hoje dá mais ou menos umas 40 línguas, que é o que eu considero básico para lançar uma fonte. E tu parte dessa estratégia de atender o máximo eu acho que assim, possível. no Gina eu vou querer aumentar isso. Mas assim, o básico que eu vejo na questão de compra mesmo, assim, para onde vende as fontes, então é mais ou menos esse seria o público, assim. O mapa hoje está em quantos caracteres? Ele está em basicamente 1000? Não, tá menos. Uns 100 small caps deve dar uns 400, 500 letras, tipo, centavos. Com small caps vai mais ou menos para 600 e pouquinho. Ele tem algumas funções OpenTypes que levam a fonte a chegar no 1000, mas basicamente é isso. Obrigado por ter voltado aí. Parabéns. Valeu, Edu.